Salve, queridos! Vocês sabem, né? O Salmo 23 que nós vamos falar hoje, ele é um salmo que mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, nunca tenha passado perto de uma Bíblia, certamente você já ouviu uma parte dele, porque alguém te falou, porque você leu num para-choque de caminhão. Então ele é um dos mais conhecidos, né? Que diz que é aquele que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é esse que nós vamos falar sobre o Salmo 23, né, nesse vídeo. Então o Salmo 23, ele é frequentemente citado em momentos de consolo, encorajamento, reflexão espiritual, e ele é atribuído ao rei Davi, né? Já tem um vídeo que eu falo sobre o rei Davi aqui no canal, assista lá quando puder. E esse salmo descreve Deus como o pastor supremo, que cuida, guia e protege as suas ovelhas. Agora, eu gostaria de, antes da gente explorar aqui o texto bíblico, eu queria falar rapidamente não sobre o Salmo do Pastor, como ele é conhecido, mas sobre o pastor do Salmo. Porque a gente ouve um salmo desse e tal e não tem muito contexto. É interessante que ninguém explica pra gente, né? Por que pastor? Por que ovelha? Né? Tem tanto bicho. Então, assim, no Antigo Testamento, é muito comum, né, nós termos essas analogias com pastores. Já no Novo Testamento, as analogias eram feitas principalmente com pescadores, como quando Jesus chama Pedro para largar a pesca e ir com ele para pescar em homens. E quando a gente fala de pastor, né? Se eu fosse trabalhar como pastor, eu morreria de fome. Primeiro porque o deserto não é brincadeira, né? O calor e o vento maltratam demais os pastores, né? O deserto, além do calor insuportável, ele é cheio de moscas, é uma coisa muito dura, né? E como não tem água, né, em qualquer lugar, e ela aparece em um lugar, depois seca e vai para outro, tá? Os pastores têm que ficar procurando para onde a água foi, né? E às vezes eles precisam levar as ovelhas por 4, 5 quilômetros para encontrar água, né? Isso todos os dias. Então a rotina de um pastor é acordar muito cedo, antes do sol nascer, contar as ovelhas, que está no local que eu vou falar já já, e aí sair para o local com água, né, e que tem um pouquinho de mato, né, para elas ficarem comendo o dia todo, para então o pastor voltar com as ovelhas para a casa deles, que se chama aprisco, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas vejam nessa imagem aqui o que é um aprisco. É isso aqui, ó, tá vendo? Então é um amontoado de pedras que o pastor faz, né, coloca espinhos em volta para proteger as ovelhas de predadores, e ele fica aqui na frente, ó, tá vendo? Bem na frente tem um buraco, né? Era para ter uma porta ali na frente, mas não tem, né? Então quem que fica lá? O pastor, né? O pastor dorme lá na frente, vigiando as ovelhas e vendo se não vai ter nenhuma ameaça, né? Nenhum animal que quer entrar para comer as ovelhas. E é por isso que Cristo disse no Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas, né? Era algo que eles entendiam. Então, quando Cristo fala isso, é diferente de hoje, né? Fala assim, mas porta das ovelhas, que ovelha? A gente nem... Certamente aqui, você que está assistindo, eu acho que você nunca viu uma ovelha, né? Mas para eles era uma coisa muito comum. E aí Cristo fala, quem entra por mim, ok, né? Não é bem isso que ele falou, mas o sentido é esse. Quem entra aqui por mim, ok, mas quem não passa por mim é o bandido que quer roubar as ovelhas, né? E ele faz essa analogia como entrar no reino do céu, né?
E além de tudo isso, do deserto, as dificuldades, andar 4, 5 quilômetros, tá, o vento, né, o calor, as moscas, aí tem as ovelhas, né? Ah, as ovelhas. As ovelhas, a gente acha que é um bicho fofinho, e é, né? Mas olha só, precisa ter muita paciência, né, com ovelhas. A ovelha é um bicho frágil, assustado, burro, não tem nenhuma defesa. Não adianta você querer ensinar um truque para uma ovelha, ela não vai aprender. A ovelha dá um trabalhão. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, as ovelhas elas não mudam de dono. Então, se um pastor quiser pagar uma dívida, suponha, né, que ele tem uma dívida com outro pastor de ovelhas, e aí ele fala, então eu vou separar umas ovelhas aqui, te dou em pagamento. O outro não vai aceitar. Por quê? Porque ele sabe que as ovelhas que ele vai receber, assim, não vão se acostumar com ele, né, com o novo pastor. E aí o que acontece? Bom, elas definham até a morte. Né? O pastor só poderia dar as ovelhas em pagamento se quem recebesse era um açougueiro, que aí ia matar e vender a carne. Né? Por isso que é muito comum, né, como a gente pode ver nessa imagem aqui, tá vendo? Os pastores terem sempre com eles uma criança, né, ou uma outra pessoa, para que elas cresçam, né, e as ovelhas se acostumem com ela desde cedo, com o cheiro dele, com o barulho que ele faz, com a voz dele, para quando o pastor não puder ir, ou quando morrer, ou quando estiver doente, as ovelhas seguirem essa outra pessoa, né? Então é de verdade, né? Eu não sei como que as ovelhas não foram eliminadas no processo de seleção natural. Como é que as ovelhas, sendo bicho que são, sobreviveram até hoje? Porque não tem defesa nenhuma, é muito frágil, se assusta. Eu vou dar um exemplo já para vocês. Bom, e além dos pastores, as ovelhas, quem que ajuda também o pastor é sempre um cachorro. Né? Só que assim, não é qualquer cachorro, não é um pincher, não é um maltês, não é um salsicha, não. É um tipo específico de cachorro que é usado para pastorear, e ele é usado até hoje no Oriente. Aliás, tem até hoje pastores, tá? Como existiu na época de Cristo. Então, existem pastores ainda que andam pelo deserto, levando as ovelhas para beber e para comer. Né? E o cachorro que eles usam é um monstro, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, da raça Kangal. Né? E aqui ele está com essa coleira pontiaguda, tá vendo? Ó? Por quê? Porque é o primeiro lugar que um predador atacaria o cachorro, que é na jugular. E aí esse predador pode ser um lobo, pode ser um leão, sei lá pode ser qualquer outro animal, né? E esse outro animal sempre visa primeiro atacar o cachorro, porque depois, aí o caminho está livre, né? Atacar o pastor, comer as ovelhas, tranquilo, tá certo? Mas olha só, veja nessa outra imagem aqui como é o tamanho que fica esse cachorrinho, dá uma olhada. Quer dizer, não é brincadeira, né? É uma das raças mais fortes e ferozes do mundo. Então é realmente um monstro. Parece aquelas misturas, né, de cachorro com lobo, com locomotiva, com caminhão sem freio. Assim, é uma coisa impressionante, né? E aí outra curiosidade sobre as ovelhas, né? Se o pastor as leva para um local que a água faz algum barulho, por exemplo, uma água corrente e tal, veja, andaram, sei lá, 4, 5 quilômetros no deserto, imagina a sede do bicho. Quando ela chega lá e tiver um barulho na água, ela pode se assustar e mesmo morrendo de sede, ela não bebe, vai vendo o enjoo do negócio. Ela fica com medo e vai morrer de sede. Então o que o pastor tem que fazer? Tem que pegar uma garrafa, dar água na boca dela, ou fazer um buraco no chão para elas beberem, porque assim, é complicado, né? Ou seja, né, as ovelhas sendo limitadas, frágeis, burras e indefesas, com quem que elas se parecem? Né? Por que existe essa analogia na Bíblia? Porque as ovelhas, na verdade, parecem com a gente, né, com seres humanos. Então, assim, perto de Deus, somos ovelhas frágeis e limitadas, né, que a gente precisa de um pastor bondoso para cuidar da gente, senão a gente se perde, exatamente como as ovelhas. Então, nesse pastoreio,
muitas vezes o pastor dá umas pancadas nas ovelhas, que eles andam com aquele cajado, né? Ele dá umas pancadas nas ovelhas mais rebeldes para educá-la a se comportar no grupo. E aí é comum a gente ver um pastor batendo na ovelha. E da mesma forma que ele bate, ele dá água na boca, ele carrega. Então assim, né? Quantas vezes a gente também não apanha da vida, né, para a gente tomar o rumo certo? Quem nunca, né? Ao mesmo tempo, então, que o pastor orienta, bate, às vezes quando precisa, como eu falei, ele dá água na boquinha, carrega ela no colo quando ela se machuca nessa caminhada aí no deserto. E essa analogia que diz, né, que Deus é assim também com a gente, né? Muitas vezes ele nos carrega no colo, porque se a gente depender só de nós mesmos, cara, a gente não aguentaria essa travessia no deserto, que é a vida, né? Então, agora que vocês entenderam um pouco esse contexto do que é o pastor do Salmo, vamos explorar cada parte, né, em detalhes, para a gente tentar entender melhor suas profundezas teológicas e emocionais. No versículo 1, e é curtinho, né, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui é sobre a tradução. Então, quando o texto diz que nada me faltará, parece que a pessoa terá tudo que ela quiser. E a gente sabe o que acontece com um filho quando os pais dão tudo o que ele quer, certo? Então, em hebraico, o texto não é bem assim que está escrito. O texto diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. O que é diferente, que nada me faltará. Porque, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu quero um helicóptero, eu quero uma Ferrari, eu quero passar férias nas Maldivas. Como assim, né? Então é diferente. O que o Salmo diz é: se você está com Deus e Deus está com você, né, o pouco a pessoa terá será muito para ele, né? Então ele fala: cara, eu estou com Deus e eu não sinto, por fato de estar com Deus, é que eu não sinto falta de nada. Eu estou bem. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre Eclesiastes, que foi um texto do rei Salomão, né, filho do rei Davi, que escreveu o livro de Eclesiastes e fala exatamente isso, né? Ele era um rei poderoso, riquíssimo, estava em paz, né, em Israel, e ele falava: cara, eu tentei de tudo para me sentir feliz, nada adiantava. Até ele descobrir então que só a vida com Deus poderia trazer felicidade para ele. Então assista aqui no canal também um livro de Eclesiastes, que é uma história bem legal. E aí Deus como pastor, né? Nessa teologia do pastor, no Antigo Testamento, Deus é frequentemente descrito como um pastor de Israel. Se você ver aí no Salmo 80, capítulo 1, Isaías, capítulo 40, versículo 11, a figura do pastor, né, era muito comum no mundo antigo, especialmente numa cultura pastoril, como é de Israel. Os pastores eram responsáveis por guiar, proteger, cuidar das ovelhas, né, como eu estava falando, muitas vezes arriscando suas vidas por elas, pelas ovelhas, porque era o único ativo, né, o único capital que o pastor tem, são as ovelhas, que dá leite, que dá lã, né? Então, se precisar ir para o pau para brigar com um bicho, como Davi, né? Na história do rei Davi é relatado que ele lutou com o urso, lutou com o leão para salvar a vida das ovelhas, né? E aí também essa questão da provisão completa, né? Que a expressão, como eu falei, nada me faltará, vai além de uma provisão material, né? Implicando numa satisfação, né? Plena em Deus, não só questões físicas, né? Mas preenchendo todas as necessidades espirituais, emocionais, físicas. E essa confiança em Deus reflete uma fé inabalável na suficiência de Deus para o crente. No versículo 2, ele fala: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Bom, aqui a gente precisa compreender também o que significa pastos verdejantes no deserto. Dá uma olhada nessa foto. Veja, isso é um pasto verdejante no deserto, né? A gente imagina que era
tapetão verde, né, como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, mas não é nada disso, né? Um pouquinho de mato, um pouquinho de água já é suficiente, porque realmente a vida no deserto não é para poucos, né? Não é fácil. Ele fala de provisão e paz, então esses verdes pastos, né? Em uma terra árida como a Palestina, encontrar pastos verdes era sinal de grande provisão e cuidado. Os pastos verdes representam o sustento e o repouso. O Salmo fala de águas tranquilas. As águas tranquilas são vitais para as ovelhas que precisam de água calma para beber. Como eu falei, né? Qualquer barulhinho ela já se assusta. E isso, metaforicamente, se refere à paz e à restauração que Deus oferece. E quando a gente fala de águas tranquilas, né? Elas contrastam com as águas turbulentas, né? Simbolizando a calma e a segurança que vem de Deus. Então, o que vem, né, o refrigera a minha alma, que é no versículo 3, cara, ele assim, é uma água que vem calma e me traz segurança. Então ele fala no versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas, nos caminhos da justiça, por amor do meu nome. Então esse refrigera a minha alma, no hebraico refrigera, pode ser traduzido como restaura ou renova. E isso implica que Deus não apenas cuida das necessidades físicas, mas também restaura, né, a vitalidade espiritual e emocional. Quando ele fala de veredas da justiça, que são os caminhos retos e justos que Deus traça para nós, e seguir essas veredas é viver de acordo com os princípios divinos, é viver de acordo com o que Deus nos ensina. Né? Por o quê? Por amor do seu nome. E isso, por amor do seu nome, indica que Deus faz isso para a glória do seu nome, revelando o seu caráter e sua fidelidade. No versículo 4, e é um salmo curto, né? O Salmo 23, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Aqui eu me lembro muito do Winston Churchill, que foi o primeiro ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Ele falava: quando você está atravessando o deserto, continue a andar. Então andar pela vale da sombra e da morte, você continua andando, cara, não para, né? Então essa frase do vale da sombra e da morte, ela evoca imagens de escuridão profunda, né, perigo iminente, e ela pode se referir a situações de grande perigo ou mesmo à proximidade da morte. Mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Deus oferece segurança. E de novo, né, quem nunca não andou no vale da sombra e da morte? A vida não é para amadores, né? Você que está assistindo e tal, quem nunca passou pelo vale da sombra e da morte, né? A gente sentiu medo, insegurança. Então são nesses momentos aí que a gente percebe que tem uma força maior aí nos orientando. Ele fala da vara e do cajado. Então a vara do pastor era usada por ele para proteger as ovelhas de predadores, enquanto o cajado era usado para guiar e corrigir, e ambos são símbolos da disciplina e proteção divinas. A consolação vem do conhecimento de que Deus está ativamente cuidando e guiando. Então tem aquele, né, a vara e o cajado, tem aquele, né, o cajado tem aquele formato assim, sabe? Que é para quê? Quando uma ovelha burra cai num buraco, o pastor tem que ir lá tirar ela. E isso também é muito dito, né, nas Escrituras, quando na parábola do filho pródigo, que eu fiz um vídeo aqui também, eu recomendo que vocês assistam, quando Cristo está, né, quando Jesus encontra os religiosos, e eles ficam discutindo com Jesus na porta lá das pessoas que ele estava comemorando a Páscoa. Ele fala: cara, como é que você está aí comendo com essa gente, né, que eles não se misturavam? E aí Jesus fala, então, né, fala para os fariseus: um pastor que tem 100 ovelhas e ele sai, né, e vê, conta 99, que está faltando uma, o que ele faz? Ele não vai atrás da que está faltando? Então, ele não vai atrás daquela que se desviou?
Então, o pastor, um bom pastor, ele procura essa ovelha que sumiu, que se perdeu do rebanho, né? Falando metaforicamente, para trazer ele de volta, para trazer essa ovelha de volta para o grupo, porque essa ovelha acabou se perdendo no caminho. Então era o que ele estava fazendo. Ele estava junto dessas pessoas que se perderam no caminho e estava tentando trazer para o rebanho novamente. No versículo 5, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa mesa perante os amigos, a gente pode dizer que preparar uma mesa simboliza hospitalidade e abundância. Né? Fazer isso na presença dos inimigos indica que Deus concede bênçãos e sustento, mesmo quando cercado por adversários. Isso é um sinal de vitória e segurança divinas. A unção com óleo, muito comum na Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai ver que isso, em várias passagens, mencionam, né, essa unção com óleo, que era um ato de honra, cura, consagração. Então, nesse contexto antigo, isso poderia significar uma cura, usando óleos medicinais, ou uma bênção especial, como a unção de reis e sacerdotes. Todos os reis, né, que assumiram o trono de Israel sempre tem, né, alguém, um profeta, alguém que tem essa condição de fazer, sob o comando de Deus, vai lá e unge a cabeça, né, da pessoa que se torna rei de Israel. Sobre cálice transbordante, e aliás, esse negócio do óleo até hoje, né, não sei se vocês se lembram, quando a rainha Elizabeth morreu, que na época o príncipe Charles, hoje rei Charles, tem aquela cerimônia, né, torna ele rei. Tem uma parte que os sacerdotes, né, eles cobrem a visão, né, das pessoas com uns tapumes assim, para que ninguém veja o que está acontecendo lá. Ninguém vê o quê? Ninguém vê o ato sagrado. Qual que é o ato sagrado? Ele está sendo os sacerdotes estão ungindo a cabeça, né, do príncipe, depois rei, com óleo sagrado, né? Um óleo que veio não sei da onde, que não sei o quê. E por que eles tapam essa visão para ninguém, nem a TV mostra? Porque é um ato sagrado, sabe? Não é um espetáculo de TV. Então esse é o único momento que é fechado. Por quê? Porque tem um simbolismo muito relevante. Então isso vem desde essa época aí. Cálice transbordante, né? Ele fala desse cálice, que representa uma bênção abundante, muito além do necessário. Isso significa generosidade e a graça exuberante de Deus. Na Bíblia tem muita menção, né? A mesa farta, a cálice transbordante. Porque, você imagina, né? No deserto a comida não é como a gente está aqui, liga para um iFood e vem a comida. É difícil, tá certo? Então, a gente sempre tem que ter em mente, a gente não pode ler a Bíblia com a visão do mundo que nós temos hoje. A gente tem que se transportar para aquele contexto e tentar entender o que estava sendo dito. No versículo 6, diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa bondade e misericórdia, que são duas qualidades de Deus, que são retratadas como companheiras constantes ao longo da vida do crente. E a palavra seguirão no hebraico tem uma conotação de perseguir ou acompanhar de perto, sugerindo que a bondade e a misericórdia de Deus estão sempre presentes. Tem um autor um dia que eu achei engraçado que ele falou: a humanidade vive sendo perseguida pela eterna bondade de Deus. E ele que não... Então, assim, Deus está perseguindo as pessoas, né, com bondade, com carinho, paciência, principalmente, e a gente aqui que não ouve e não percebe. Fala de habitar na casa do Senhor. Então, essa frase representa o quê? O desejo e a certeza de uma comunhão contínua com Deus. Por quê? Né? Porque a casa do Senhor representa o templo e, por extensão, a presença de Deus.
Para Davi, isso implicava uma intimidade, uma permanência eterna com Deus, tanto na vida presente quanto na eternidade. E isso é o conceito do Antigo Testamento. Depois Jesus vem e diz que a gente não precisa de um novo templo, né? Não precisa de um templo, na verdade, porque nós mesmos, cada um de nós é um templo, né? Então, quando ele fala que Deus está no meio de nós, ele está no meio de nós entre as pessoas e dentro de cada pessoa. Então, cada pessoa passa a ser um templo do Senhor. O Salmo 23, ele utiliza paralelismos, que é uma característica comum na poesia hebraica. Cada versículo geralmente consiste em duas linhas que se complementam ou contrastam, que acaba enriquecendo o significado. Então, assim, não é qualquer texto, não é vai lá alguém escreveu, não, tem coisas por trás, e um dos objetivos desse canal é tentar trazer um pouco isso para que as pessoas entendam o que estão lendo. Então, as metáforas de pastor e ovelha são centrais nesse texto e refletem uma compreensão íntima da vida pastoril. Essas imagens são acessíveis e ressoam profundamente e acabam transmitindo verdades espirituais por meio de cenas do cotidiano. Então, a Bíblia foi escrita nessa época para que as pessoas entendessem, por isso que as metáforas são com coisas do dia a dia. Né? O pastor, a ovelha, a mesa farta, o cálice transbordando, são coisas que as pessoas vivenciavam isso. Né? E aí o Salmo progride, né, de provisão e descanso, para proteção em perigo e, finalmente, para abundância e segurança na presença de inimigos e a comunhão eterna. O Salmo 23 ele encoraja uma confiança inabalável em Deus, mesmo que estiver passando no vale das sombras e da morte, então independente das circunstâncias, sendo que a imagem de Deus, né, do Senhor como pastor, destaca seu cuidado e provisão contínuos, assim como o pastor faz com as suas ovelhas. Deus é representado como aquele que provê todas as necessidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais, e isso acaba desafiando os crentes a confiar em Deus para suprir todas as suas necessidades. Lembrando, né, que a ideia não é esperar que Deus te dê um carro, mas sim a tranquilidade de não sentir falta de nada nem do carro. Não é? Esse é o conceito. A presença constante de Deus, que oferece proteção e consolo, especialmente em momentos de perigo ou incerteza, e isso reforçando a crença na presença contínua de Deus em todas as circunstâncias. E também, né, o texto fala do desejo de habitar na casa do Senhor, que reflete uma esperança, né? Uma esperança eterna, ressaltando a promessa de vida eterna e comunhão contínua com Deus. Então, assim, na vida prática, o Salmo 23 pode ser visto como um lembrete, né, da constante presença de Deus em todas as circunstâncias. E por isso que eu sempre falo, né, pega a caixinha de guardar Deus, joga a caixinha fora e deixa Deus participar da tua vida, porque Ele já está participando. Né? E o texto encoraja os crentes a buscar descanso e renovação em Deus, né? A confiar na sua orientação moral, a sentir sua proteção em tempos de medo e a reconhecer e agradecer pelas bênçãos abundantes recebidas. Além disso, o Salmo 23 destaca a importância da comunhão contínua com Deus como base para uma vida plena e significativa. Então, o Salmo 23 é uma obra-prima da literatura bíblica, rica em imagens, metáforas, significados teológicos, e o texto oferece uma visão abrangente do cuidado de Deus por seu povo, retratando como um pastor amoroso que guia, protege e provê. Cada versículo é uma afirmação de fé e confiança na presença e provisão de Deus, e acaba proporcionando consolo e esperança em todas as circunstâncias da vida. Esse salmo continua a ser uma fonte de inspiração e conforto, convidando os crentes a confiarem plenamente no Pastor Supremo.
Então agora eu termino, eu vou deixar aqui o texto do Salmo 23 aqui um pouquinho na tela, para que você leia, ele é bem curtinho, reflita sobre ele, ou se você já leu, já conhece, para reler, né? Esse é um salmo que é sempre bom a gente saber que podemos contar com o nosso bondoso pastor. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.